Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo que eu estou trazendo para o canal para abordar um tema que é super necessário e super importante de ser discutido, que é a violência contra a mulher, os abusos e a forma como o machismo está diretamente relacionado a isso, sendo o grande causador deste problema. E esse é o penúltimo vídeo que eu estou trazendo já para esse canal, que é referente ao capítulo 9 do livro que eu comprei, do qual eu estou utilizando como fontes, né, para trazer esses vídeos sobre a violência contra a mulher. E eu estou trazendo esses vídeos sempre às quartas-feiras. E quanto ao livro, para quem quiser saber também, o livro que eu estou utilizando como fonte para trazer vídeos sobre esse tema se chama A Sociedade do Macho e a Violência contra a Mulher. Ele se encontra disponível no formato digital pela Play Store. E o vídeo que eu vou trazer hoje vai ser um pouquinho cansativo, porque eu vou falar do fundamento do machismo segundo a história, a cultura, desde outras décadas, outros tempos, né, dos nossos antepassados. Então eu vou estar abordando as raízes culturais que fizeram a sociedade ser machista. Vou fazer a menção sobre a história, a cultura tradicional. Eu vou falar, por exemplo, do machismo que foi influenciado pela mitologia grega, por exemplo. Então, gente, é isso. E qualquer barulho que vocês possam ouvir assim de fora, tipo latidos de cachorro, por exemplo, por favor, ignorem. E é isso, gente. Vamos ao vídeo. O assunto principal do vídeo de hoje vai ser a cultura do pênis. A finalidade de falar sobre esse assunto é demonstrar como os valores sociais são fundamentalmente machistas a ponto de construir monumentos de louvor ao pênis, isto é, de louvor ao macho. Se não os vejamos. O culto ao falo não é, em específico, um culto ao patriarcado, podendo gerar diversas visões conforme a cultura local. Para quem não sabe o significado da palavra falo, falo é a forma de representação do órgão reprodutor masculino como símbolo de fertilidade. No sentido de anatomia, este órgão é, claro, o pênis. Em outras palavras, o falo, além de símbolo do homem, é também o representante do desejo sexual, tal como simboliza a prosperidade, fertilidade e proteção. Para dar alguns exemplos bem claros disso, eu vou citar tal demonstração do culto ao macho na história do mundo grego. Quanto à religiosidade, eu vou falar do culto ao Priapo, que é um deus grego, do culto ao falo na tradição saxônica e do culto ao falo na tradição celta. Primeiro, vamos falar do culto no mundo grego. Primeiro exemplo disso. As primeiras imagens do deus Hermes consistiam em montões de pedras, que eram chamados elmos. Esses elmos, né, que são essas pedras, eram completados por uma pedra maior que serviam como montes. Mais adiante, o elmos foi se transformando em um bloco quadrado de tal forma que representou um falo e 2 testículos talhados frontalmente. Entre as suas imagens de culto, as mais comuns eram as ermas, que eram colocadas em todas as estradas para delimitar fronteiras nas entradas das casas, nas divisões dos bairros e nas praças do mercado. As ermas eram pilares quadrangulares com apenas a cabeça do deus esculpida no topo. Isso muitas vezes era uma forma de apreciação de um falo, o que tinha como objetivo reforçar a associação dele com a fertilidade e o seu poder contra o mal-olhado e os seus espíritos malignos. Uma vez que o símbolo da fertilidade era também considerado protetor, estando ligado à força guerreira.
Heródoto, que era um historiador grego, afirmou que as emas esfálicas eram tão antigas quanto os pelágicos, pois o povo pré-helênico havia ensinado os atenienses a esculpi-las. Para chegar ao ponto dessa história, Pausânicas, que era um geógrafo e viajante grego, disse que em Eleia a principal imagem de culto de Hermes era um pênis ereto sob um pedestal. As tais emas eram comuns nos ginásios, nos estádios e nos hipódromos gregos, além de serem instaladas no Circo Máximo romano. Sua sacralidade era protegida em mistérios que se tornaram parte dos mistérios da Samotracia. Era também um dos deuses patronos dos mistérios de Eleusis, pois era o deus que escoltava Perséfone para o submundo e a cada primavera a trazia para a superfície. E isso se deve à razão porque os mastros e montes se encontrassem nas margens das fronteiras e então muitos deuses fálicos se transformaram em espíritos guardiões. Todavia, existem milhares dessas figuras talhadas nas pedras, geralmente colocadas nos campos onde asseguravam a fertilidade da colheita e atuavam como divindades guardiões que protegiam os campos dos intrusos e dos maus espíritos. Agora falando quanto à religiosidade e o falo. Todas as religiões têm conservado ao menos alguma reminiscência dos cultos fálicos. Os conquistadores e missionários, tanto nas Américas, Ásia e Oceania, substituíram os antigos deuses locais por figuras equivalentes de seus plantões. Porém, muitos deuses originais sobreviveram a essa usurpação. Há elementos fálicos nas tradições populares referentes a árvores sagradas e muitas homenagens, sobretudo na Grã-Bretanha e países do continente europeu. Em uma carta datada de 30 de dezembro de 1781, William Hamilton, ministro de Sua Majestade na corte de Nápoles, a Joseph Banks, presidente da Royal Society, fala sobre semelhanças entre o catolicismo e as religiões pagãs. A carta fala da devoção popular a Priapos, que era uma espécie de divindade obscena dos antigos. As provas seriam evidentes e disponíveis a qualquer um que visitasse o Museu Britânico. Segundo Hamilton, mulheres e crianças em Nápoles e suas vizinhanças frequentemente usam nas roupas um tipo de amuleto que elas imaginam ser protetor contra o mal-olhado e encantamentos. Esses, que têm evidente relação com o culto de Priapos, são normalmente feitos em prata, mas também de marfim, coral, âmbar, cristal e outras gemas. Na cidade de Isernia, uma das mais antigas do reino de Nápoles, uma festa celebra desde 1780 o moderno Priapos, São Cosmos. Hamilton chama a atenção para a indecência da cerimônia. No percurso da romaria, falos similares de cera, que são uma espécie de votos representando as partes masculinas e de vários tamanhos, são publicamente colocados à venda. No cristianismo, o culto fálico sobreviveu com as figuras de santos priápicos, quase sempre inventados. Por exemplo, São Gignori, que foi o primeiro abade de Landévennec, que fica na França, se converteu numa figura fálica por confusão de seu nome com o verbo gigner, que em português significa gerar. Sua capela se manteve até 1740. Um ponto interessante é que as estátuas desses santos apresentavam membros exagerados que às vezes se ungiam e veneravam separadamente e também eram utilizados para fecundar mulheres que desejavam engravidar. Agora falando em relação ao culto a Priapo. Para quem não sabe, Priapo era o deus da fertilidade na Grécia. Seu culto surgiu por volta do século IV a.C., de onde se difundiu pelo mundo grego e mais tarde pelo romano. Ele era representado normalmente com um pênis ereto e enorme, o que lhe conferia um caráter risível.
Sendo ele um deus fálico, embora não tivesse a mesma beleza e potência dos olímpicos, ele ganhou popularidade por ser considerado o protetor da fecundidade vegetal e animal. Sua imagem como homem ou somente o falo era colocada em jardins. Dessa maneira, acreditava-se que Priapo seria capaz de afastar malefícios e mal-olhados que pudessem prejudicar a virilidade dos homens e a fertilidade do solo. Supersticiosamente, para os invasores e ladrões, restava um castigo. Acreditava-se que Priapo iria dar punição com a ausência daquilo que ele representava, que era a fertilidade e a potência sexual. João Ângelo Oliva Neto, professor de Língua e Literatura Latina da USP, disse o seguinte: para os antigos, o desenho do falo servia como amuleto e era colocado por toda parte. Segundo João Ângelo, os gregos e romanos, diferentes dos cristãos e judeus, aceitavam um Deus engraçado. Assim, os poetas se apropriaram do caráter risível a Priapo e fizeram dele um personagem. Na verdade, esses poemas, portanto, personificam a própria natureza do deus de forma obscena e zombeteira. Agora falando em relação do culto ao falo na tradição saxônica. Uma grande referência disso é o mastro de Maypole. Maypole, em inglês, significa mastro de maio. Maypole, na verdade, é um tronco que é utilizado em uma festividade popular, no qual se prendem fitas coloridas e simbólicas de celebração. Em torno dele são realizadas danças, geralmente de mulheres que giram no sentido e de homens que giram no sentido oposto, traçando dessa forma fitas no tronco. Sendo assim, o mastro se torna um símbolo masculino, o falo, e a terra se torna aquela que deve ser fecundada. Durante a dança, além da simbologia das mesmas, os seus praticantes costumam também fazer seus pedidos. Agora falando em relação do culto ao falo na tradição celta, a maior expressão da sexualidade é encontrada na festividade de Beltane, que é a comemoração dos dias quentes que chegam, e com isso se tem a demonstração do ápice da vida, da sexualidade e da prosperidade. E isso se refere tanto a Belenos, que é um deus brilhante, como também a Dagda, que é um deus que possuía um tacape e um caldeirão. Alguns estudiosos fazem a ligação com o próprio rito sexual, onde a tacape seria o falo que tinha poderes de dar a vida ou a morte. Já o caldeirão era visto como um símbolo de prover a fartura, alimentando os nobres e honrados. Tudo isso que eu falei são só breves relatos, pois existe uma infinidade de cultos que dariam um livro e um campo muito amplo de pesquisa, tanto nos campos da mitologia, teologia, costumes populares, como na arte. Mas, sabendo do passado, podemos revelar os costumes do presente e notar que um simples gesto com o dedo pode também ser observado pelo entendimento do passado, um ato não apenas na contradição, mas um ato de proteção. Tudo o que foi dito aqui até agora tem a intenção de demonstrar como o mundo faz tanta questão de prestar louvor ao pênis e, portanto, louvor ao macho e à sua sociedade. Um claro exemplo desse tal louvor aqui no Brasil é o famoso monumento que fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que é uma obra de Oscar Niemeyer. Isso mesmo, a nossa capital brasileira, que tem como símbolo maior, que é o Três Poderes, e isso na verdade é uma representação de um gigantesco pênis apontado para o céu. Percebam que o arquiteto apenas inverteu um dos testículos para baixo. Basta que vocês visualizem a imagem e julguem por vocês mesmos. Observem que o pênis teve a glande, a cabeça retirada, mas foram mantidas a base e os testículos.
O arquiteto, uma cria dessa sociedade machista, de forma implícita, ergueu um pênis como marco da capital federal do Brasil. E ninguém se deu conta disso, né? Então, gente, esse foi um vídeo de hoje que foi um pequeno resumo do culto ao macho, né? Segundo a nossa cultura, a cultura mundial, segundo a história, desde os nossos antepassados, como por exemplo o que eu citei, segundo a mitologia grega. Também falei um pouco dos fatores religiosos, do culto a Priapo, da tradição celta, saxônica. E, gente, eu espero que vocês tenham pelo menos entendido tudo o que eu falei no vídeo, tá? Que tenha ficado um pouco esclarecido. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar nos comentários que eu vou estar tentando explicar para vocês. E na próxima quarta eu vou trazer o último vídeo, que vai ser referente ao capítulo final do livro, que eu tô utilizando como fonte de referência. No último vídeo eu vou falar sobre todas as soluções para acabar com a violência contra a mulher, tá, gente? Então é isso, muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.